Seja muito bem-vindo ao Consommation, o canal onde a gente fala de consumo de combustível com diversos dados, testes práticos e muita informação. Neste terceiro episódio, testaremos o consumo do Volkswagen Polo Track 2025 com o ar-condicionado desligado e os vidros abertos. Então, vamos zerar o computador de bordo para começar o primeiro teste. Vamos descobrir como o Polo se sai rodando a 60 km por hora numa velocidade constante. Neste e nos demais testes, a gente vai percorrer cerca de 20 km no total, 10 indo, depois fazemos o retorno e mais 10 voltando. Assim, qualquer variação causada por vento, subidas ou descidas acaba se anulando, e o resultado fica o mais justo e equilibrado possível. No vídeo anterior eu comentei que esse carro tem um ponto de economia absurda ali entre 60 e 65 km por hora. Eu só não consegui descobrir qual era a velocidade exata porque o Polo Track não vem com Cruise Control. Mas agora, com o ar-condicionado desligado, a expectativa é superar aquela marca de 17,5 km por litro que a gente viu com o ar ligado. E olha, pelo que o cluster está mostrando aqui, estamos mantendo uma média acima dos 19 por litro. Ou seja, vem coisa boa por aí. Chegamos ao final do percurso. Mantendo 60 km por hora, o Polo fechou o percurso com um consumo de 19,6 km por litro, sendo 12% mais econômico do que rodando com o ar-condicionado ligado. É um excelente resultado, considerando que estamos rodando com etanol. Agora, vamos fazer o retorno e iniciar o teste a 70 km por hora. Se você chegou agora ao canal, deixa eu te situar rapidinho. Depois da viagem que fizemos até Gramado, que foi o tema do primeiro vídeo, no segundo episódio da série, a gente rodou com o Volkswagen Polo Track nesse mesmo percurso aqui, só que utilizando a configuração mais comum entre os motoristas, vidros fechados e ar-condicionado ligado. E hoje, além de refazer o trajeto, a gente vai comparar os resultados lado a lado. A ideia é ver se realmente vale a pena andar com os vidros abertos nesse carro e até que ponto isso ajuda a economizar combustível. Chegamos ao final do percurso. Rodando a 70 km por hora, o consumo foi de 18 km por litro, sendo 8,43% mais econômico do que rodando com o ar-condicionado ligado, mas gastando 8,16% a mais do que rodando a 60 km por hora. Agora, vamos fazer o retorno e iniciar o teste a 80 km por hora. Agora é a hora do spoiler. O próximo vídeo vai ser a continuação direta desse aqui, e com ele a gente fecha os testes com etanol. Depois de rodar com o ar-condicionado ligado e também com os vidros abertos, chegou a vez de testar uma situação bem comum em regiões mais frias: ar-condicionado desligado e vidros fechados. Será que compensa mesmo? Quem acompanhou os testes com o Hyundai Creta sabe que os resultados podem surpreender e sair do óbvio. Então já ativa o sininho aí para não perder este episódio. Chegamos ao final do percurso. Rodando a 80 km por hora, o consumo foi de 16,8 km por litro, o que representa uma economia de 8,39% em relação ao teste com o ar-condicionado ligado, e um gasto 6,67% maior do que rodando a 70 por hora. Perceba que os resultados estão bem próximos do teste anterior, o que mostra uma certa consistência nessa faixa de velocidade. Agora, vamos partir para o teste a 90 km por hora. O Polo Track vem com um motor 1.0 MPI aspirado com 3 cilindros da família EA211.
Esse motor entrega até 84 cavalos com etanol e 77 com gasolina. Quanto ao consumo, segundo o Inmetro, ele faz até 15,2 km por litro na estrada, com gasolina, e 13,7 na cidade. Já com etanol, os números ficam em 10,8 na estrada e 9,4 na cidade. O Polo é um carro para quem busca economia e um pacote bem honesto. É um carro que faz exatamente o que promete. Anda bem, gasta pouco e é fácil de cuidar. Tá aí uma opção para quem roda bastante e quer manter o consumo sob controle, sem surpresas na hora de parar no posto. Chegamos ao final do percurso. Rodando a 90 km por hora, o consumo foi de 15,1 km por litro, o que representa uma economia de 7,9% em relação ao teste com o ar-condicionado ligado, mas um gasto 10,12% maior do que rodando a 80 por hora. Isso mostra que, nessa faixa, o aumento no consumo começa a ficar mais expressivo, repetindo a tendência registrada no vídeo anterior. Agora, vamos para o teste a 100 km por hora. Neste teste, mantivemos o mesmo padrão dos outros vídeos aqui do canal. Apenas um passageiro a bordo, abastecimento feito no mesmo posto e pneus calibrados de acordo com o manual do carro. Tudo isso para garantir que os resultados sejam sempre comparáveis. E para facilitar a vida de quem quiser acompanhar tudo, todos os vídeos que eu fizer com este Polo vão ficar com os links organizados ali na descrição. Eu também criei uma playlist exclusiva só para o Polo Track, com todos os testes, análises e curiosidades reunidos num só lugar. Então já aproveita, dá uma conferida lá e se inscreve no canal para não perder nada. Chegamos ao final do percurso. Rodando a 100 km por hora, o consumo foi de 13 km por litro, o que representa uma economia de 4% em relação ao teste com o ar-condicionado ligado, mas um gasto 13,91% maior do que rodando a 90 por hora. Novamente, tivemos um aumento mais expressivo no consumo, repetindo a tendência registrada no vídeo anterior. Agora vamos para o último teste, a 110 km por hora, ao som de Front Porch Blues, de Chris Haugen. E chegamos ao fim do último trecho. Rodando a 110 por hora, o consumo fechou em 11,9 km por litro, uma economia de 4,39% em relação ao teste com o ar-condicionado ligado, mas um gasto 8,46% maior do que rodando a 100 por hora. Agora que temos todos os dados, podemos fazer uma análise final. O que chama a atenção de cara e que responde à principal pergunta dessa análise é que, em nenhum momento, andar com o ar-condicionado ligado foi mais econômico do que rodar com os vidros abertos, nem mesmo em altas velocidades. Os números mostram que a diferença de consumo entre as duas opções vai diminuindo conforme a velocidade aumenta. Começamos com uma diferença de 12% aos 60 km por hora e terminamos com uma diferença de 4,39% aos 110. A minha impressão é de que isso acontece porque esse motor 3 cilindros sente mais o peso do ar-condicionado. Já em motores mais potentes, esse esforço extra costuma representar uma fração muito menor da potência total. E aí sim, o ar-condicionado tende a ser mais vantajoso em velocidade de cruzeiro. Outra curiosidade interessante foi o salto no consumo ao passar de 80 para 90 e também de 90 para 100 km por hora. Esse aumento mais expressivo apareceu nas duas situações, tanto com os vidros abertos quanto com o ar-condicionado ligado. Depois, ao passar de 100 para 110, o crescimento no consumo volta a ser mais sutil, o que pode indicar um ponto de transição no comportamento aerodinâmico ou no esforço do motor. Nada disso compromete a eficiência do carro, que continua sendo excelente. São apenas detalhes curiosos que os números revelaram e que eu gosto de dividir com vocês aqui no canal.
E se os resultados já são bons assim, o que será que vai acontecer quando testarmos o consumo com o ar-condicionado desligado e os vidros fechados? Eu tenho certeza de que os números vão melhorar ainda mais. Mas quanto será essa diferença? É exatamente isso que a gente vai descobrir no próximo vídeo. Então, já ativa o sininho, porque essa próxima análise está imperdível. Chegamos ao final de mais uma etapa, e eu te agradeço demais por ter acompanhado até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!